parecia injusto, mandar destruir a família. Família que não foi constituída por Deus. Família que seria para destruir a nação de Israel. E Deus estava trabalhando, gente, em favor de Israel. Que coisa linda, né? Tudo que aconteceu com Israel. Os 400 anos seriam em vão, né? Seria em vão. Eles iriam minar. Entende? Então o que acontece? Eles voltam para Jerusalém e essas transformações é vista. Tá? O Antigo Testamento deixa a Palestina. Como é que o Antigo Testamento deixa a Palestina? As tribos estavam na Palestina. Quantas tribos, gente? 12 tribos estavam na Palestina. E agora, como é que fica a Palestina? O que acontece? O Novo Testamento, temos a dominação romana. Quem domina agora é os romanos. E os romanos têm o controle sobre os judeus. Olha outro cenário aí. O cenário que entra no Novo Testamento. Os romanos têm o domínio sobre os judeus. Quem é que controla agora? Imperadores. Eu coloquei aqui o nome dos imperadores. Tá? Imperadores. Onde invasões de influência grega vai dominar. O mundo grego agora domina, tá? Domina a sociedade com a língua e com a arte. Então, toda aquela civilização romana é dominada pelos gregos. O que predomina ali é a filosofia, é a arte, é a cultura grega. Então, os judeus agora se vêem num novo cenário. Quando eles saem do cativeiro, que eles vão para Jerusalém, eles vivem um bom tempo. Mas depois entra o domínio de Roma. Domínio de Roma que vai tentar botar ferro duro sobre eles mesmo. Tá? A língua, os costumes, a filosofia, a literatura, tudo estava atrelado ao mundo grego sobre ali Roma. Tá? Nessa época, muitos livros foram escritos, gente. Você vê que no período do interbíblico, nenhum livro foi escrito. Mas no período romano, tanto que para o cano, gente, se vocês forem ler essa questão do cano, foram milhares de livros que foram apresentados e foram rejeitados, porque não eram inspirados. Então, muitos livros, porque a era grega era a era da literatura, todo mundo escrevia, tinha muita gente de alta classe, pessoas bem estudadas, que escrevia muito. Então, não, meu livro tem que passar pelo cano, mas não eram livros inspirados. Tá? Então, a literatura cresceu, ela aumentou, o mundo grego foi o mundo da elite. Tá? Foi o mundo da elite. Então, muitos escritos foram publicados nessa época. Aí vem as línguas. Quando os judeus estavam no cativeiro, qual era a língua que eles falavam no cativeiro? Quando eles entraram no cativeiro? Hebraico. Só que eles perdem o hebraico no cativeiro. Sabe disso? Eles perdem o hebraico no cativeiro. E o que eles começam a falar no cativeiro? Aramaico. E havia outras línguas semíticas, né? Havia uma quantidade de línguas por causa dos sírios e de muitas outras civilizações que falavam outros idiomas, certo? Antes do cativeiro, os judeus falavam o hebraico. Após o cativeiro, começaram a falar o aramaico, tá bom? Perderam na Babilônia a língua hebraica. Irmãos, eles perdem dentro do cativeiro. Eu pergunto para vocês, como que você perde uma língua nativa? Foram 70 anos, gente. 70 anos vendo uma cultura. É uma cultura, exatamente. Eles se aculturaram. E uma vez aculturado, a língua materna foi esquecida. Principalmente por aqueles que foram nascendo. Nascendo porque teve muito nascimento. Não só a língua também, como uma forma de se vestir. Tudo. Mudou a linguagem, muda tudo. Não, muda tudo. 70 anos. 70 anos não é 7 dias, não é 7 meses. Tá? Então mudou mais de meio século. Não é isso? Trazendo para o mundo de hoje, a gente vê o modo de pensar das pessoas que não estão tão falidos por causa da linguagem como é, não. A linguagem que não é mais a mesma. Então a gente, dentro do cativeiro, tudo muda. Tudo muda. Mas é interessante. Eu disse o quê? Deus é soberano. As raízes de temor a Deus continuam em muitos corações. A exemplo de Daniel, a exemplo de muitos outros dos profetas no cativeiro, dos profetas pós-cativeiro e dos profetas pré-cativeiro. Então você vê que o temor de Deus estava sobre muitos.
se deixa escarnecer. E Deus, Ele tem os seus remanescentes. Em toda a história de Israel, Deus veio preservando e guardando os seus fiéis. É por isso que nós estamos aqui. Por causa de pessoas que Deus trabalhou na vida e essas pessoas permaneceram fiéis a Deus. E hoje não é diferente, gente. Nós estamos num mundo crítico, num mundo destruído, um mundo que as pessoas parecem loucas no meio da rua. Hoje eu encontrei uma mulher que tinha tatuagem, não sei mais o que ela tinha. Nós estamos vendo num mundo difícil hoje. Mas Deus está guardando a sua igreja. E nós fazemos parte desta igreja. Nós devemos nos alegrarmos, porque somos a geração que o Espírito Santo está moldando, está trabalhando, está lavando, purificando, regenerando vidas e preparando